Bom dia, igreja! Hoje nós vamos para mais um Café com Palavra e agora nós vamos falar sobre perseverança. E perseverar é resistir com fé. Quantas vezes a gente já pensou em desistir, né? Não sei você, mas eu, vira e mexe, tenho vontade de desistir de alguma coisa quando parece que está difícil demais, sabe? E perseverar, que é o tema desse nosso café hoje, mesmo quando a gente não está vendo uma saída clara, ter uma fé ativa no meio do processo. Então, lá em Hebreus 10:36 fala o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então Deus, o Senhor, o nosso Senhor, Ele não ignora a nossa perseverança e recompensa quem permanece. E perseverar não quer dizer ser perfeito, ser perfeita, fazer tudo certinho sempre. Não, perseverar em meio às tempestades, às tribulações, mantermos firmes, mantermos confiantes de que o Senhor está vendo aquilo que a gente está passando e que Ele vai caminhar junto conosco durante esse processo. Então, eu creio que a perseverança, ela é a marca de um cristão, porque perseverar é quando a gente resiste às pressões do mundo e a gente se mantém firme no Senhor, não desiste, né? E lá em Tiago 1:12 fala o seguinte: bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, essa vitória é uma vitória não simplesmente palpável, não algo que a gente talvez vá colher aqui, mas é algo espiritual, é algo eterno. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz vários exemplos de pessoas perseverantes, de situações onde povos perseveraram. E eu quero trazer aqui para vocês um que a gente está cansada de conhecer, que é José, Pensa, José foi traído, José foi vendido, José foi esquecido, José muitas vezes se sentiu abandonado, mas eu creio que ele não deve, pelo menos não a maior parte do tempo, ter se sentido sozinho, porque ele permaneceu fiel. Então, se ele permaneceu com o Senhor permaneceu com ele. Então, ele entendeu, que a perseverança dele, que continuar para alcançar a mudança que ele precisava na caminhada dele e para que os planos do Senhor fossem cumpridos, ele precisava ser perseverante durante as circunstâncias. Então, ele entendia que a fé dele firmada em Deus, ia fazê-lo atravessar por essas circunstâncias. E a vitória chegou no tempo certo, no tempo perfeito, o tempo do Senhor. E ele foi exaltado, chegou ao governo do Egito e tem uma história que nos abençoa até hoje. E a palavra fala, que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperava. Então, a presença de Deus, eu acho que é um grande segredo para sermos perseverantes em todas as tribulações, as provações que a gente passa ao longo da vida, porque a gente vai passar, Isso a palavra já nos fala. E a vitória, essa perseverança, ela vem no tempo de Deus, O tempo de Deus é perfeito. Deus não se atrasa, Deus não escreve certo por linhas tortas, não. O Senhor escreve certo por linhas certas. E Ele está nesses processos onde precisamos ter fé e ser perseverantes. Ele está moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé e nos alinhando conforme a vontade dEle, o plano perfeito dEle para a nossa vida. Lá em Gálatas 6:9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, talvez você esteja passando por algum momento de tribulação, mas persevere. Talvez você não veja essa resposta, esse retorno, essa vitória agora, mas com certeza existem frutos que estão sendo formados em você ao longo desse processo. E outros também se inspiram em você como um cristão, uma cristã. Então, perseverar é ir até o fim, Não é sobre começar bem, não é sobre começar e viver de forma perfeita, mas é sobre permanecer firme e com uma fé firmada e fundamentada até o fim. Lá em Mateus 24:13, para a gente fechar, fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, é isso que a gente vê na palavra.
e a perseverança nos leva até lá, até mais próximos dele. Então, que hoje você entenda isso, entenda o processo que você vive, e eu oro para que você seja perseverante, mesmo em meio às dificuldades e às tribulações, crendo que você vai colher os frutos desse seu processo. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.